Você já se perguntou de verdade quem foi o ser que confrontou Jesus no deserto? A resposta foi o diabo, é fácil, mas será que ela esconde uma verdade mais profunda, mais antiga, mais aterrorizante? Ele não apareceu com chifres ou tridente, mas com astúcia, argumentos e um conhecimento bíblico perturbador. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado, conduzido a um confronto inescapável. Neste vídeo, vamos mergulhar no coração desse enigma milenar e revelar detalhes que vão desafiar tudo o que você pensa saber sobre o mal. Prepare-se, porque a verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Na Bíblia, o deserto nunca é apenas areia e silêncio. Ele é o crisol, o lugar onde a alma é forjada no calor da provação, onde o humano se encontra com o divino e onde as verdades mais cruas são reveladas. Foi ali que Moisés, em meio à aridez, viu a sarça que ardia sem se consumir, recebendo a chama de uma missão divina. Foi no silêncio desolador do deserto que Elias, em fuga, ouviu a voz de Deus, não no vendaval ou no terremoto, mas na brisa suave, no murmúrio quase imperceptível. E foi nesse cenário hostil que toda uma nação, Israel, passou 40 anos sendo moldada, testada e purificada sob o olhar vigilante de Deus. O deserto, portanto, é um símbolo potente de isolamento, de vulnerabilidade e, crucialmente, de confronto direto com o que há de mais profundo em nós, inclusive as sombras mais escuras. Quando Jesus, recém-batizado, com a voz do Pai ainda ecoando em seus ouvidos, "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado", é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, não há acidente. Mateus 4 deixa claro, ele foi levado para ser tentado. Essa experiência não era um desvio, mas um propósito divino. Antes de iniciar seu ministério público, antes de sua luz resplandecer para o mundo, Jesus precisava enfrentar um embate crucial. Não era apenas a dor da fome ou o calor causticante. Era um confronto espiritual direto e inevitável com as forças da escuridão. O simbolismo do número 40 repete aqui: 40 dias de jejum, assim como 40 anos de Israel no deserto. Jesus, o novo Israel, revive a jornada de seu povo, mas com uma diferença vital. Ele não falha. Ele é o Filho obediente, o Cordeiro Imaculado. E o deserto, essa fornalha de provação, se transforma no palco do teste final. É nesse ambiente despojado de distrações que o adversário surge, aquele que ousaria desafiar o Cristo em seu momento de maior fragilidade. Mas para entender quem ele era, precisamos ir além da superfície e desvendar sua verdadeira natureza. Precisamos primeiro desmascarar a figura do mal nas Escrituras. A palavra diabo, do grego diabolos, ressoa com um significado sinistro, caluniador, acusador. No hebraico, ele é conhecido como Satã, ou Satanás, que significa adversário, opositor. Essas não são meras denominações, são descrições de sua essência, de suas funções espirituais. O diabo é a força que se ergue contra o plano divino, que insinua, que engana, que desvia, mas acima de tudo, que distorce a verdade. Pense nas primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis, ele é a serpente astuta, sussurrando mentiras que seduzem Eva à desobediência. Mais tarde, no livro de Jó, vemos Satanás se apresentando diante do próprio Deus, quase como um promotor celestial, questionando a lealdade de Jó, buscando provar sua culpa. Em Zacarias, ele ressurge, acusando o sumo sacerdote Josué. Sua função central é clara: acusar e desafiar os propósitos divinos. Mas, ao longo da narrativa bíblica, essa figura evolui de um mero opositor para o principal agente do mal. Textos como Isaías 14 e Ezequiel 28, embora falando de reis terrenos, são lidos por muitos como descrições simbólicas da queda de um ser celestial, um anjo consumido pelo orgulho e pela rebelião, que desejou ser igual a Deus. No Novo Testamento, essa identidade se torna ainda mais nítida. Ele é chamado de pai da mentira, o tentador, o príncipe deste mundo, o maligno. Jesus, por sua vez, nunca o tratou como uma mera abstração. Para ele, o diabo era uma entidade espiritual real, ativa e perigosa. Alguém com intenções calculadas, estratégias sutis e um domínio assustador sobre as Escrituras, sabendo exatamente como distorcê-las para confundir. Portanto, quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele não estava diante de um conceito filosófico de mal. Ele estava diante de uma presença real, de um ser ardiloso,
ousado o suficiente para desafiar o Filho de Deus. O diabo na Bíblia é mais do que um mito. É um inimigo espiritual que tece sua influência na tapeçaria da humanidade desde o princípio. Alguém que conhece as fraquezas do coração humano, mas que fatalmente subestimou a pureza e a missão de Cristo. Quando pensamos na tentação de Jesus, nossa mente quase que instantaneamente evoca o nome Lúcifer. Mas será que essa associação é biblicamente precisa? Será que as Escrituras realmente apontam Lúcifer como o tentador do deserto? A verdade é que a palavra Lúcifer aparece apenas uma única vez na maioria das traduções bíblicas, em Isaías 14:12. E mesmo ali, seu uso é cercado de controvérsia. O termo hebraico original é Elel ben Shakar, que se traduz como estrela da manhã, filho da alva. O texto, na verdade, se refere ao orgulhoso rei da Babilônia, cuja queda é descrita em linguagem poética e grandiosa. No entanto, sua simbologia poderosa, a de um ser que caiu de um lugar elevado, foi interpretada por muitos teólogos antigos como uma referência velada à queda de um ser espiritual, um anjo que em sua soberba desejou ascender acima de Deus. Essa interpretação atravessou os séculos, influenciando profundamente a tradição cristã e levando muitos a usar Lúcifer como sinônimo de Satanás. Mas é crucial notar, a Bíblia nunca usa o nome Lúcifer para se referir diretamente ao diabo ou ao tentador que confrontou Jesus no deserto. No Novo Testamento, o evangelista Mateus simplesmente afirma que o tentador se aproximou de Jesus. Lucas é mais direto, chamando-o de o diabo. Nenhum dos dois utiliza o termo Lúcifer. Isso revela que, biblicamente, a conexão é mais uma construção teológica e tradicional do que uma afirmação textual explícita. A pergunta que ecoa é quase inevitável. O tentador que confrontou Jesus no deserto seria de fato um anjo caído? À luz das Escrituras, a resposta aponta fortemente para essa realidade. Então, por que essa forte associação na tradição cristã? Porque teólogos como Jerônimo, ao traduzirem a Bíblia para o latim, a Vulgata, usaram a palavra Lúcifer, que em latim significa portador da luz. Esse nome, carregado de um simbolismo trágico de glória perdida, passou a ser sinônimo do anjo, que caiu por desejar a glória divina. Assim, quando a figura do diabo aparece tentado Jesus, a associação com Lúcifer, o anjo caído que conhece as Escrituras e tenta desviar o Cristo, pareceu natural e inseparável. Portanto, mesmo que a Bíblia não diga textualmente Lúcifer tentou Jesus, a tradição cristã entende que o tentador é, de fato, esse mesmo ser espiritual. Aquele que foi criado em esplendor, caiu por orgulho e agora, em sua amarga rebelião, busca frustrar os planos de Deus. Não por acaso ele oferece a Jesus poder, glória e domínio, as mesmas coisas que ele mesmo cobiçou um dia. Mas ele subestimou a fidelidade de Jesus, que não veio buscar a glória dos homens, mas para vencer, e sua resposta no deserto selou o início de sua vitória final. A pergunta que ecoa é quase inevitável. O tentador que confrontou Jesus no deserto seria de fato um anjo caído? À luz das Escrituras, a resposta aponta fortemente para essa realidade. O Novo Testamento descreve o tentador como um ser espiritual de profunda inteligência, com um conhecimento assustador das Escrituras, capaz de se manifestar fisicamente, dialogar e, impressionantemente, oferecer a Jesus todos os reinos do mundo. Isso não é a capacidade de um ser humano comum. Estamos diante de uma entidade que transcende a dimensão material, alguém com autoridade e inteligência espiritual. As Escrituras revelam que antes mesmo da criação da humanidade, existia uma complexa hierarquia celestial composta por anjos e seres espirituais. Textos como Ezequiel 28 e Isaías 14, embora originalmente escritos sobre reis terrenos, são universalmente interpretados como descrições paralelas e simbólicas da queda de um ser angelical. Um ser criado com perfeição, que ocupava um lugar de destaque e glória entre os anjos, mas que, corroído pelo orgulho e pela rebelião, caiu de sua posição exaltada por desejar ser como Deus. O próprio Jesus, em Lucas 10:18, afirma com uma clareza arrepiante: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa declaração reforça poderosamente a ideia de que o adversário no deserto é um espírito que um dia habitou as esferas celestiais, mas que foi expulso de lá devido à sua rebelião. O livro de Apocalipse 12 complementa essa visão, com João descrevendo uma guerra cósmica no céu, onde Miguel e seus anjos enfrentam o dragão, identificado como o diabo e Satanás, que é então lançado para a terra, junto com seus anjos rebeldes. Ou seja, a Bíblia consistentemente nos apresenta esse ser como um anjo que caiu.
arrastando consigo uma legião de outros espíritos rebeldes. Isso também elucida como o tentador podia levar Jesus a um lugar muito alto e dali mostrar-lhe todos os reinos do mundo. Não estamos lidando com um mero mortal, estamos lidando com um ser espiritual caído, dotado de acesso a realidades invisíveis e com um domínio real, embora limitado, sobre este mundo. A tentação de Jesus no deserto não foi um simples teste pessoal, foi uma verdadeira tentativa estratégica de sabotagem contra o plano eterno de Deus. O objetivo do tentador era muito mais sinistro do que meramente induzir Jesus ao pecado. Era uma trama para desviar o Messias de seu propósito maior, para corromper sua missão antes mesmo que ela florescesse. E o tentador, em sua astúcia, sabia exatamente o que estava em jogo. Cada uma das 3 investidas foi meticulosamente calculada, com um alvo preciso. Primeiro, ao sugerir que Jesus transformasse pedras em pão, o inimigo não estava apenas apelando à fome física, ele estava incitando Jesus a usar seu poder divino para benefício próprio, sem depender da provisão e do tempo do Pai. Era um convite à autossuficiência, uma quebra da perfeita obediência. Se Jesus cedesse, mesmo que para uma necessidade legítima, estaria agindo fora da completa submissão divina. A segunda tentação, ao levá-lo ao pináculo do templo e desafiá-lo a se lançar dali, visava distorcer a confiança de Jesus nas promessas de Deus. O tentador, de forma ardilosa, até cita as Escrituras, manipulando-as para justificar sua proposta. Mas seu real objetivo era que Jesus testasse a fidelidade do Pai, como quem exige uma prova. Era a voz da dúvida, disfarçada de fé. A resposta de Jesus foi firme: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, a terceira tentação, a mais ousada. O tentador mostra a Jesus todos os reinos do mundo e propõe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui, ele revela seu objetivo final: ser adorado no lugar de Deus. Ele oferece glória sem cruz, poder sem sofrimento, autoridade sem submissão ao Pai. Era a proposta de um atalho diabólico: pular o Calvário, evitar a dor da expiação e ainda assim governar o mundo. Mas Jesus sabia, não há vitória verdadeira sem obediência, e a glória que vem de Deus exige fidelidade até o fim. Portanto, o propósito da tentação era claro: desviar Jesus da missão de salvar a humanidade, colocá-lo em oposição ao Pai, mesmo que sutilmente, para que o plano de redenção fosse frustrado. Jesus venceu o tentador não com gritos, rituais ou demonstrações de força sobrenatural, mas com algo muito mais poderoso: a palavra de Deus. Em cada ataque, ele respondeu com as Escrituras. Isso nos mostra que a vitória espiritual não se baseia em emoções passageiras, mas em uma mente firmada na verdade divina. Essa vitória revela que, embora o tentador seja real e poderoso, ele pode ser resistido. A chave é estar preparado, com oração, intimidade com Deus e a verdade guardada no coração. O deserto não quebrou Jesus, ele o fortaleceu. E por isso, ele saiu de lá mais preparado do que nunca para cumprir a missão de salvar o mundo. A tentação de Jesus no deserto não foi apenas um teste pessoal, foi um marco espiritual que revela uma verdade profunda para cada um de nós. O adversário que confrontou Jesus, seja ele o diabo, Satanás ou esse ser angélico caído, representa o mal incansável que busca desviar o plano perfeito de Deus para nossas vidas. O inimigo pode até tentar, mas quem tem Jesus tem a força para triunfar. Que essa mensagem toque seu coração e fortaleça sua caminhada, porque a batalha pode ser dura, mas a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. Se você foi tocado por esta revelação e quer entender mais sobre as verdades espirituais que transformam vidas, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos conteúdos poderosos que preparamos para você. Juntos, vamos fortalecer nossa fé e vencer qualquer tentação. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.